Para o Gustavo, a Silvana, acompanhe agora a nossa próxima entrevista. A gente vai começar a dar boas-vindas já ao nosso próximo entrevistado. Vamos falar um pouquinho da nossa política. O ano legislativo já começa em breve em Brasília, assim como também em várias cidades, em todas as cidades do nosso país. Quero dar bom dia e boas-vindas para o deputado federal por São Paulo, Newton Tato, do PT. Bom dia, Newton, tudo bem? Bom dia, Silvana, é um prazer enorme estar aí com vocês novamente na Máxima FM Guaratinguetá e à disposição. Bom dia para todos os ouvintes. Aqui na bancada, Newton, está eu, Carol, Xandu, nosso também companheiro amigo Xandu, e o Felipe Melo também com a gente aqui para a gente bater esse papo, né? Bom, deputados e senadores voltam já agora no comecinho de fevereiro para suas atividades. Ficou, acho que seria dia 2, mas passou pro dia 5, né? Já conseguiram ali, porque o carnaval tá batendo na porta, né? Então aí acaba aqui atropelando um pouquinho o início dos trabalhos, né? Mas o fato é que os congressistas voltam pressionados aí pelas bases eleitorais para derrubar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, ao orçamento da União para esse ano. Então, assim, a volta no Congresso promete ser bastante acirrada, né, as negociações, as conversas, tanto que o Arthur Lira acho que até voltou antes já para tentar fazer essa articulação aí e ver como é que vai ficar esse início, né? Qual a expectativa, Newton, aí para a volta dos trabalhos? Primeiro, uma expectativa muito grande da volta do Congresso Nacional, porque nós temos muita coisa para fazer neste ano, do ponto de vista do parlamento. Então, vocês imaginarem que o ano passado, talvez o grande feito dessa construção do próprio governo do presidente Lula com o Congresso Nacional foi a aprovação da reforma tributária. Então, na regulamentação, você tem muita coisa para poder trabalhar, né, e fazer, que vai vir tanto por parte do Executivo como também do Legislativo. Então, mesmo sendo um ano eleitoral, onde, evidentemente, os parlamentares estão preocupados também com os processos nos municípios, com as eleições de prefeitos, vereadores, tá? Tem muita tarefa, entendeu, para fazer. A outra coisa que aí, falando especificamente aí do corte de quase 6 bilhões do orçamento, das emendas, né, de comissões que o presidente Lula vetou, que é importante para as pessoas que estão acompanhando, porque na medida em que se conseguiu controlar, diminuir a inflação, e a projeção é de ficar dentro da meta também neste ano, diminui a inflação, diminui também um pouco a arrecadação. Então isso é previsível. Acho que vai se fazer uma negociação agora para poder chegar a algum entendimento entre o governo e o Congresso Nacional, de deixar talvez, né, esse plus, né, daquilo que foi cortado no orçamento, para negociar mais para frente, dependendo de como anda a própria economia, como anda a própria arrecadação, tá? Então vai um pouco talvez esse o espírito que vai acabar prevalecendo. Evidentemente, e o conjunto dos parlamentares ficam lá preocupados com as emendas, tá? Mas as emendas impositivas, elas estão asseguradas. Elas estão asseguradas, elas teve um aumento importante de um ano para o outro. Então, acho que isso aí que vai chamar a atenção, vai acabar tendo alguma negociação no sentido de protelar e jogar para frente, a depender do andamento da própria economia. Um outro aspecto também, do ponto de vista dos vetos, estou falando assim, do ponto de vista mais macro, é da desoneração, né, de diversos setores, né, da economia, e que de certa forma, né, há uma avaliação do próprio governo, mas aí os próprios indicadores, né, os diversos institutos que acompanham a geração de emprego, você tem vários setores que tem a desoneração da folha, né, de pagamento, né, como esse incentivo para poder gerar emprego, mas que não vem dando resultado.
Então, o próprio Ministério da Fazenda, quer dizer, o ministro Haddad, já está negociando, já está conversando de propor, né, evidentemente, áreas que precisam ser de incentivo, mas não da forma sem fazer uma avaliação de cada setor, de cada espaço da economia, tá? Então, acho que tudo isso são debates que têm um embate, de certa forma, entre o Congresso Nacional e o governo, mas que vai entrar num debate de uma agenda positiva para frente, tá? Então, o próprio pacote agora anunciado de 300 bilhões da reindustrialização, colocando na centralidade aí a necessidade de enfrentar a crise climática, tá? Isso coloca também esse debate para o Congresso Nacional de discutir a desoneração, quais cadeias produtivas, quais setores são importantes receberem incentivo para o Brasil enfrentar os desafios que tem da crise climática, mas enfrentar a partir daquilo que pode ser também uma oportunidade que está colocando para o Brasil do ponto de vista de um momento histórico, do ponto de vista, né, da humanidade. Todo mundo está vendo já as consequências dos impactos das mudanças climáticas. Nem todos os países do mundo têm as condições, eu estou falando assim em termos de agricultura, em termos de potencial de produção de energia renovável, em termos de biodiversidade, né? Então, onde que nós podemos, né, aproveitar nesse debate da reforma tributária, da desoneração, tá? E aí mais esse incentivo aí da necessidade da gente agregar valor em tudo aquilo que o Brasil tem de potencial em termos de produção, do que onde que deve ser canalizados os esforços, tá? E onde deve ser canalizados o apoio por parte do Estado e incentivo por parte do Estado. Então, eu acredito muito que vai, por mais que de repente apareça aí que há um conflito entre governo e Congresso Nacional, mas eu acredito muito que de repente vão entrar num debate de uma agenda positiva, que eu acho que é esse o sentimento da grande maioria dos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado. Nilton, bom dia, o Xandu, tudo bem? Tudo bem, Xandu? O senhor citou uma questão que levanta muita polêmica no Brasil, que é a questão da emenda dos parlamentares. É óbvio que se fizer uma pesquisa na população, hoje a maioria vai ser contra a emenda. O próprio presidente Lula, durante a campanha, criticou muito o tal de orçamento secreto. O Congresso ganhou muita força no governo anterior e o Lula manteve as emendas, né? Não fez grandes mudanças. Eu queria uma opinião do senhor sobre a emenda parlamentar. Ela tem que existir, como ela deve existir, deve ser aprimorada, do jeito que está, se está bom, não está. E por que o senhor acha que levanta tanta suspeita se abre a possibilidade de desvio de dinheiro, de mau uso do governo, do uso do dinheiro público? Como é que o senhor vê essa questão das emendas? Xandu, para a gente também entender aqui que na própria Constituição coloca que o orçamento, de certa forma, ele é impositivo. Quem aprova o orçamento é o Congresso Nacional, tá? Então, que eu não acho ruim isso. Acho que é positivo que o Congresso Nacional avalie a peça orçamentária que venha do governo. Especificamente o instrumento da emenda, eu não vejo tanto problema, desde que isto seja dialogado dentro do plano de governo aprovado, né, elaborado pelo governo, aprovado pelo Congresso Nacional, onde os parlamentares que têm uma relação direta com os municípios, né, com a base, possa, evidentemente, contribuir e indicar emendas dentro daquilo que foi aprovado, né, tanto na lei de diretrizes orçamentárias como na LDO, né, na LDO como também no orçamento. Então, acho que não teria problema nesse sentido. Agora, nós chegamos a um nível exagerado que está colocado aí em termos de orçamento. E acho que há um desafio muito grande, tá, de fazer então com que estas emendas sejam alocadas dentro daquilo que foi aprovado, né, no orçamento, dentro daquilo que está colocado como plano de governo, tá, aprovado pela própria população no processo eleitoral e que ano a ano é atualizado pelo governo que ganhou as eleições. Tá? E é evidentemente que isso necessita de um acompanhamento de perto
para que as emendas, né, alocadas para aquelas obras ou aqueles serviços que estão previstos no orçamento, tenha, entendeu, todos os instrumentos necessários para monitoramento, acompanhamento, fiscalização, e a gente não ter risco de desvios, né? Que volta e meia a gente fica sabendo, né? E que inclusive a própria população fica sabendo na imprensa. Ou muitas emendas que de repente são destinadas para determinado lugar e depois a população não vê o resultado dessas emendas porque acaba não sendo feito, seja a obra ou seja o serviço, tá? Mas eu pessoalmente gostaria muito, entendeu, que esse instrumento da emenda parlamentar não precisasse existir. Se a gente, enquanto parlamentar, aprova um orçamento, tá? Né? Aprova um plano, entendeu? Para aquele ano, seria papel da gente acompanhar e fiscalizar para que o governo executasse aquilo que foi aprovado e não a gente ficar lá indicando para onde deveria ir tal recurso ou colocando recurso aqui e acolá, tá? Mas eu estou falando, é assim que está colocado, é assim que está na própria Constituição. Quer dizer, o parlamento tem a força para aprovar o orçamento, né? E também você tem lá a legislação que propõe para colocar as emendas. Mas nós chegamos a um nível que eu coloco para vocês, assim, eu pessoalmente acho que é muito exagerado, tá? E nós só vamos mudar isso num processo de debate e de conscientização da população para ir mudando também a própria configuração do Congresso Nacional e qualificando, entendeu, os parlamentares que estão chegando tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, para a gente colocar o Brasil acima, entendeu, dos interesses, né, específicos, né, seja de políticos ou de determinadas regiões ou de determinados municípios ou de determinados setores econômicos. Certo, deputado, eu queria também que o senhor pudesse dar a sua opinião. Na última semana entrou, né, no rol de assuntos aí prioritários para os parlamentares o debate de uma emenda constitucional que impunha limites às operações da Polícia Federal que envolvam detentores de mandato parlamentar. A gente vem acompanhando, né, operações em curso no país, onde são alvos parlamentares do nosso Congresso. O que o senhor acha e entende sobre isso? Limites do quê? Se você tem um processo de apuração e que você tem indícios ou até provas, né, que cometeu crime, por que tem que ter uma diferenciação parlamentar com um cidadão não parlamentar, um cidadão comum, tá? Senão aquela máxima de que a lei é para todos, né, não vai valer, tá? O que a gente tem que garantir sempre é que essas instituições de Estado adotem política de Estado e não a serviço do governo de plantão, tá? Eu não estou vendo essas operações da Polícia Federal, tá? Que tem mandato judicial a partir de denúncias concretas, né? E todo mundo acho que vem acompanhando e já vinha acompanhando há muito tempo, né? Quando você coloca um serviço essencial para o Estado, para o país, tá? Nós estamos falando aqui da agência de informação, que todo país sério tem uma agência de informação para poder produzir, né, informações para subsidiar a estratégia de cada país. E assim nós temos também. E quando você tem uma agência que de repente é colocada a serviço de um governo ou de determinadas pessoas, né, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Então, eu sou completamente contrário a essas limitações em termos de apuração. Agora, nós precisamos garantir mecanismo de que estas instituições, como estou falando tanto a Polícia Federal como também todo o sistema judiciário, não fique a serviço do governo de plantão. Tem que estar a serviço do Estado. Serviço do Estado, nós estamos falando do serviço do interesse de toda a sociedade e não de um segmento só. Então, eu sou contrário a esse movimento e eu acho que isso também não vai adiante, né? Porque nós estamos falando aí de um grupo minoritário hoje, tá? Que cometeram evidentemente crimes. Na verdade, isso aí com certeza a gente já começa a aparecer aí as provas, mas tem que ter o devido processo legal até o final. Mas como instrumento de apuração,
com apoio, se tem um mandato judiciário, e eu acredito que os judiciários estão levando com sabedoria, entendeu? E com interesse maior do ponto de vista da sociedade do que interesse particular. O Nilton, esse ano o senhor comentou da volta do Congresso. Há duas questões aí que vão ser bastante polêmicas. Uma é a PL da fake news, né, que se chama, também, que há um grande ataque, principalmente do pessoal ligado aos conservadores, à direita, e há, em reação à direita, que é a CPI do Supremo aí no Congresso. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos dois assuntos, se realmente eles vão entrar na pauta do Congresso, tanto a PL, e se o senhor acha que a CPI do Supremo vai ser instalado ou não, qual a opinião do senhor em investigar o Supremo, se o Supremo estaria passando muito das atribuições dele? Não, primeiro que eu não acredito que o Supremo esteja passando atribuições. Eu vou claramente aqui, tá? Como guardião da Constituição, e para quem acompanha o meu mandato, eu tenho um mandato muito focado também na própria agenda ambiental, em defesa dos povos indígenas, quilombolas, tá? E é uma pauta que a gente tem muitos enfrentamentos dentro do Congresso Nacional, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui o tema do marco temporal, só para dar, estou pegando isso como um exemplo aí, Jandu. Na Constituição está lá a obrigatoriedade, entendeu, do Estado brasileiro demarcar as terras indígenas, que não fez até agora, pelo conjunto. E está lá num conceito que eu diria para vocês assim, como se fosse uma cláusula pétrea. Tudo aquilo que envolve, entendeu, assegurar a vida das pessoas na Constituição é colocado como cláusula pétrea. A terra indígena, ela é essencial. Sem ela, não existe aquele povo. Não há possibilidade de existência daquela comunidade indígena. Então, por exemplo, se você tem um marco temporal, você acaba, entendeu, com a possibilidade da existência daquele povo. E aí, então, você pode ter uma avaliação, né, uma interpretação de que a demarcação da terra indígena é uma cláusula pétrea. Estou falando isso aí porque isso é fundamental, a gente garantir o papel do Judiciário, do Supremo, porque se o Congresso Nacional votar alguma coisa que não deveria votar no ponto de vista de lei ou mesmo de emenda da Constituição, porque cláusula pétrea você só modifica num processo constituinte, só se você fizesse uma nova Constituição, tá? Então não está extrapolando de chegar lá e falar assim, olha, o Congresso Nacional não pode aprovar esse tipo de lei. E aí estou pegando este exemplo aqui para mostrar aquilo que nós precisamos garantir, o papel do Supremo como guardião da Constituição, se por acaso um outro poder extrapolar aquilo que a própria Constituição diz que não pode fazer, tá? Então, né, esse debate nós precisamos fazer. A outra coisa que você falou, acho que era da PL das fake news. Das fake news. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer, esse debate com seriedade. Acho que todos aqui vêm acompanhando, não só no Brasil, nas últimas eleições, mas em várias partes do mundo, onde as fake news têm influenciado na política e também nos processos eleitorais, tá? Então, se você não tiver alguma forma, entendeu, para estancar, entendeu, as fake news, todo mundo sabe que isso aí existiu em toda a história da humanidade, de formas diferentes. Só que hoje você tem os processos tecnológicos, né, com as redes sociais, que isso ganha uma outra dimensão e velocidade, né, e com a própria tecnologia você, entendeu, faz com que essas fake news acabam transformando, parece verdade, tá? Estou falando assim da inteligência artificial, né? E essas coisas vão aparecer nas eleições. Então, se a gente não tomar o cuidado e não tiver uma legislação para assegurar de que essas mentiras, né, tenha mecanismo de punição para quem fizer isso, para quem produzir, nós vamos deturpar a representação política da sociedade, né, daquilo que a gente precisa organizar em termos do Estado.
Então você imagina que de repente, por causa de uma mentira, a população de uma cidade de repente elege, né, algum prefeito, né, agora nessas próximas eleições, tá? Com base em uma coisa que foi inventada e que de repente a população acreditou e achou que era uma verdade. E depois tem 4 anos de consequência negativa por causa de uma mentira. E essas consequências não vêm só, entendeu, para o grupo que produziu a mentira ou para o indivíduo que produziu a mentira. Essas consequências vêm para a sociedade como um todo, para todos os cidadãos do município. E isso vale, entendeu, para o país. Então, evidentemente que nós precisamos garantir a liberdade de expressão, a liberdade de criação, tá? Mas precisamos ter mecanismo aí que coloque também as responsabilidades para quem produz as fake news. Então acho que esse debate vai ser feito e ali volto novamente a dizer, se o Congresso Nacional não cumprir o seu papel de fazer, estou falando do ponto de vista da importância da defesa do Estado, tá? Evidentemente que o Judiciário tem que também fazer a sua parte, principalmente a Justiça Eleitoral, para assegurar do que o instrumento das eleições para a renovação da política, para atualizar a representação da sociedade nos espaços, né, de poder público, tá? Ela seja garantido de fato. Senão a gente vai acabar enfraquecendo, né, o processo eleitoral, que ela é fundamental para a renovação da política, né, e periodicamente, como representação das pessoas, de todos os cidadãos, né, nas prefeituras, no Estado, né, e no governo federal. Nesse sentido que o senhor está colocando, né, da atuação do Supremo Tribunal Federal frente às questões do país, saiu uma matéria até relatando que uma das queixas mais recorrentes dos políticos é a judicialização de temas, né, em que seria de competência do legislativo, né? Porém, os próprios políticos vão ao Supremo e levam esses temas, né? Os próprios políticos estão questionando mais o Supremo sobre ações do governo, sobre a atuação dos pares ali da casa e tal. A nossa Constituição é uma Constituição que tem muitas emendas, né? E o senhor estava falando das cláusulas pétreas, né? Isso não prejudica um pouco o andamento das nossas questões? Como que se resolveria isso, né? Para a nossa Constituição ficar mais fortalecida? E o Supremo em si, sabendo que talvez tem temas que seriam mesmo do Congresso resolver, ele não pode pegar e falar, olha, Congresso, decida isso daí, porque se eu pego a bola, vai ficar uma coisa meio que as pessoas vão continuando achando que está autoritário, que está interferindo, vai continuar essa insatisfação, acho que da população em geral, com a justiça, entendeu? Talvez. Sim, precisa me entender aí, Carol, que a sociedade é composta de gente que pensa de forma diferente, tá? Às vezes de forma, grupos mais organizados, outros menos organizados, tá? Então é natural que dentro de um processo de debate, por exemplo, dentro do legislativo, a tese que de repente ganha aquele projeto de lei, tá? Ou aquele que perde, ele pode recorrer ao judiciário, tá? Se avaliar que de repente aquilo que foi aprovado não está de acordo com a Constituição. Então não é o problema da Constituição ter, né, um conjunto de emendas, porque isso é previsto e é natural que numa Constituição, né, você tenha emenda constitucional para você ir também adequando a própria Constituição Federal a aquilo que é a própria, como fotografia da própria sociedade. É aquilo que pensa a sociedade do ponto de vista da evolução histórica, cultural, moral, né? Daquilo que acha daquele momento, tá? Então não tem problema com a Constituição, porque às vezes a pessoa fala, mas lá na Constituição dos Estados Unidos tem alguns artigos lá de trás. Quem é que disse que aquilo é o correto e o nosso é errado? Entendeu? O nosso pode estar certo porque ele vai se adequando ao momento histórico do desenvolvimento da própria população brasileira, daquilo que ela pensa. Então, isso não é um problema. Não é um problema de ter, entendeu, várias emendas.
Evidentemente que às vezes você tem assuntos novos que de repente não estão previstos na própria Constituição, tá? E por isso que você tem o legislativo para você atualizar. E se às vezes o legislativo não atualiza, entendeu, a Constituição ou a legislação, tá? Evidentemente que o judiciário, tá? Que tem, né, precisa verificar se aquele assunto, de repente é um clamor que está colocado pela sociedade, tá? Falando assim, olha, se não faz a legislação, nós, com base na própria Constituição, nós vamos ter que criar alguma interpretação e tomar alguma decisão, porque há necessidade naquele momento, né, seja lá no processo eleitoral ou seja qualquer outro tipo de assunto que de repente é premente ali, entendeu, para tomar uma decisão na sociedade. Então isso é natural, é normal que tenha, entendeu, esses conflitos. E eu não acho que isso seja ruim, né? Eu não acho que seja ruim se por acaso uma tese minha seja votado e aprovado no Congresso Nacional e aqueles que se opõem à minha tese chega a falar assim, olha, eu acho que isso aí é uma afronta à própria Constituição e eu vou recorrer, entendeu, ao Judiciário para tentar anular. E aí, se a minha tese que foi aprovada, entendeu, tiver uma avaliação, uma interpretação que está de acordo com a Constituição, eu vou sair reforçado. Se não tiver, entendeu? Se não tiver, eu vou ter que brigar politicamente para poder avançar a minha tese, mas você tem né, o Judiciário que garante, entendeu, se está de acordo ou não com a Constituição. Evidentemente que todos nós avaliamos que os membros do Supremo também são pessoas, são humanos, tá? São humanos, né? E que também têm influência também da sociedade. Mas é assim, e nós temos que ir trabalhando, né, nesse sentido para ir aprimorando, tá? Mas não vejo um problema aí esses conflitos. O Nilton, a gente está chegando ao final da entrevista, né? Liberar o senhor para outros compromissos, mas a gente não podia deixar do senhor fazer uma avaliação, porque o senhor tem uma atuação muito forte com a questão ambiental, justamente dessa área do governo federal. Como é que o senhor viu o primeiro ano da Marina Silva, da questão ambiental do governo Lula? O que tem que fazer? Quais são os desafios para os próximos anos? A primeiro ponto de vista do governo, acho que para quem acompanha aí a agenda ambiental, o fato do Brasil ter retomado a agenda ambiental, voltado a fazer a sua lição de casa para enfrentar a crise climática, com todas essas operações para tentar acabar com a criminalidade da invasão nas terras indígenas, os territórios quilombolas, ajudou o Brasil a voltar a ter um protagonismo internacional, tá? Um protagonismo internacional não só importante para a agenda ambiental, mas também, entendeu, para poder alavancar outros recursos, entendeu, para o país, como já vem ocorrendo. Então isso restabelecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? Ia produzindo já esses indicadores de diminuir mais que 50% do desmatamento na Amazônia, tá? Então isso é fundamental. De você pensar a agenda ambiental, que é necessário nós fazermos a nossa parte para poder enfrentar, entendeu, a crise climática que já tem provocado esses eventos extremos. Só a gente acompanhar quando é que a gente viu uma seca como a gente viu na Amazônia, ou essas inundações que estão acontecendo, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou a diminuição da produtividade da agricultura. Esse ano nós vamos ter uma redução da produção na agricultura como consequência de inundações e secas prolongadas. Então o próprio agronegócio está sofrendo as consequências das mudanças climáticas. Mas essa agenda não é só uma coisa que nós temos a obrigação de fazer a nossa parte, mas ela é uma agenda de oportunidade para o Brasil. O mundo todo precisa fazer a transição energética. Se a gente colocar no mapa quais os países que têm as condições que nós temos aqui de sol, de vento, de agricultura para poder produzir biocombustível, tá? Então tudo isso, tá, né, nós temos um potencial muito grande. Nós temos uma produção muito grande na área da agropecuária, mas nós exportamos. Eu costumo dizer assim, tem cabimento exportar boi vivo, só para você pegar assim o extremo, né? É como lá no início do Brasil, a exportação de pau-brasil. Nós precisamos agregar valor, por isso que esse, né, investimento agora da nova neoindustrialização focado,
entendeu? Em baixo carbono, em inovação tecnológica. É isso que a gente está vendo por parte do governo. Eu acho que é esse o grande desafio que a gente tem para dar uma guinada, uma portada de o Brasil aproveitar essa oportunidade. Mas vamos continuar tendo um conflito muito grande dentro do Congresso Nacional, porque você tem uma maioria, né, que do ponto de vista desta agenda tem uma visão muito curta. Então aquilo que é o Centrão, isso 80% do Centrão é a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista, tá? Eles têm uma visão ali muito curta, tá? E falo muito curta porque se o agronegócio continuar, entendeu, trabalhando na perspectiva de usar cada vez mais agrotóxico, cada vez mais química, desmatar, expandir mais as áreas com desmatamento, principalmente invasão de terra indígena, território quilombola, vai perder mercado daqui a pouco. Então tem a consequência de que não contribui para diminuir, né, os eventos climáticos, porque vai aumentando o desmatamento, mas também tem consequência porque o mundo todo está acompanhando de perto. Então daqui a pouco o Brasil não vai ter mais para onde vender, entendeu, os seus produtos da agropecuária, porque ninguém vai querer comprar produtos de um país que não respeita o meio ambiente, que está cada vez mais contribuindo para aumentar os eventos climáticos. Então é esta visão curta que nós precisamos enfrentar lá dentro do Congresso Nacional, e nós temos esse ano ainda, né, algumas pautas importantes. Então tem a pauta dos bioinsumos, tem a pauta do licenciamento ambiental, tem os vetos dos próprios PL dos agrotóxicos, né, que são projetos que estão ali, né, ou do carbono, que pode ser, entendeu, uma possibilidade, uma ferramenta importante, entendeu, para o Brasil, né, para o enfrentamento da crise climática. Então vários projetos de leis também que estão lá dentro do Congresso Nacional, que é uma realidade completamente diferente. Então eu estou dizendo, eu falo isso para vocês, porque isso tem um recorte diferente, né? Então você tem boa parte do Centrão que apoia as principais medidas do governo, mas quando chega nessa pauta ambiental, ou que ela mexe com o modelo de agricultura, né, tem uma dificuldade maior dentro do Congresso Nacional. Mas estamos lá para enfrentar esse debate e tentar convencer a maioria dos parlamentares para mostrar que é uma agenda de oportunidade para o Brasil, uma agenda de futuro, e é uma agenda, inclusive, para garantir a própria existência do agronegócio. Acho que é isso que está aí. Mas nós temos assim, com aquilo que foi feito em um ano de governo, pensando que o desmonte que tinha, tá? É aquilo que o próprio presidente Lula disse. A gente agora em 2024, 2026, você começa até 2026, você vai comemorar e celebrar muitas vitórias de tudo aquilo que foi feito de retomada em 2023. Tá certo. Bacana. Ouvimos aí o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, deputado federal. Obrigada mais uma vez pelas informações, por compartilhar com a gente aí o dia a dia, como a expectativa, né, do Congresso para esse ano. Vai ser um ano de muito trabalho, muitas pautas, muitas negociações aí, muita conversa, né, muita articulação política, muito tato, né, aí que vai ter que ter pro governo conseguir atender as expectativas dos parlamentares. E tem um ano difícil, ano eleitoral, né? A gente nem entrou nessa celeuma, mas a gente fica por uma outra oportunidade. Obrigada, deputado, mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa bancada do Jornal da Máxima, ao vivo para todo o Vale do Paraíba, Sul Fluminense, Sul de Minas e para a Rede Mundial de Computadores, já que estamos também no YouTube, né? Obrigada. Obrigado, Carol, obrigado, Jandu, obrigado, Felipe. Valeu. Um grande abraço e bom dia para todos os ouvintes, sempre à disposição. Obrigada, valeu, até deputado. a próxima. Muito obrigado. 8h08, a gente vai para o intervalo. Na volta tem outras informações importantes também para você.